Fala galera investidora, aqui é o Carlos G. Santos, o mestre do ouro. E aí, fala pra mim, tudo bem com os trades? Beleza? Hoje são 23 de janeiro de 2025. A gente tá aqui dando aquela namoradinha com o ouro, buscando por operações. Estamos aguardando aqui posições de vendas. Acredito numa possível correção. Vamos aguardar agora a hora de Brasília às 10h30. Ver o que o mercado vai decidir após a abertura, a pré-abertura. Ele sinalizando confirmações aqui nas vendas, a gente vai encaixar essas vendas, beleza? Dependendo também da movimentação, caso ele rompa esse topo aqui aos 2.755, a gente pode pensar em buscar por compras. O preço ele está bem interessante. Eu aguardo o ouro nos próximos dias ali próximo dos 800 para 950. Então eu acredito que hoje já está buscando ali uns 3 mil dólares a onça do ouro. Então, para mim, isso aqui é apenas uma leve correção. Se a gente olhar aqui na H4, a gente vê que ele vem nessa forte tendência de alta. Então, o que eu espero para o ouro é simplesmente situações de compra, tá? Então, aqui eu estou nessa correção aqui, tracei esse Fibonacci aqui, então ele já está aqui perto do 61. Ele costuma vir aqui até os 50. Às vezes ele busca aqui o 38 de Fibonacci. Eu traço Fibonacci começando a onda em 0 e terminando ela em 100, tá? Então, basicamente, o que eu estou aguardando por ouro é isso daí. Vamos ver se a gente consegue encaixar alguma venda nessa correção dele aí. E vamos ver o que acontece, tá? Vamos ver o que acontece aí. Deixa eu voltar aqui para o nosso... Vamos ver aqui. É isso aí, galera. O mercado nessa pré-abertura está meio tímido, ele já deu essa rompida aí embaixo. Vamos ver o que aparece aí para nós. E o mercado continua sambando nessa região dos
Desculpa. Então, o mercado continua sambando nessa região aí dos 2.740. Agora ele está dando uma rompida ali, descendo lá na região ali dos 2.737. Vamos ver se ele consegue se manter nessa região e confirmando as nossas opções de vendas, tá? A gente está aguardando vendas, vou ver se ele dá algum sinal de pullback, correção. Ver se a gente entra ali. Se ele continuar nessa força aí, provavelmente o movimento na abertura ali às 16h30, que é o horário do MetaTrader, às 11h30, que é o horário de Brasília, confirma para nós aí uma venda. Vamos ver se a gente consegue fazer essa venda antes. Só aguardar mais confirmações. Olha só os nossos indicadores aqui, o que a gente está avaliando aqui. O ADX confirma a tendência forte de venda. O de dia ele vem ali de uma confirmação de venda. O ADX ele veio aqui com sinal forte de venda, deu uma cambaleada aqui embaixo, mas está se confirmando aqui novamente os gatilhos de entrada para venda. Então vamos ver então o que aguarda para nós aí. Mais uns candles aí confirmando. Agora fechando o candle das 10h45. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que aparece aí. Muito bonita aqui essa correção. Mais alguns minutinhos aí para finalizar esse candle aí das 10h45, horário de Brasília. Olha só esse candle aqui, como ele fechou bem feio, galera. O candle das 10h15. Ele fechou bem esquisito. Agora tá fechando aqui o candle das 10h30, né? Que ele fecha às 10h45. Se ele fechar doji novamente, aí fica feio as nossas vendas. Mas vamos aguardando aí o que rola. Falta mais ou menos 1 minuto. Então vamos ver o que acontece aí. Os indicadores aqui continuam falando para situações de venda em todos os tempos gráficos. A gente analisar aqui também H1, ó, a gente vê que ele bem forte na tendência de alta, de baixa, porque é aquilo que eu estava falando com vocês, tem aquela correção lá no diário e eu estou acompanhando ela pelo H4. Então olha só na H4 aqui, deixa eu só corrigir aqui o negócio para melhor visualização para vocês. Deixa eu tirar esse aqui, que é o nosso, para me calcular as entradas. Não quero mostrar só em minutos. Então olha só, se a gente ver aqui o H4, aqui é o nosso Fibonacci traçado aqui em 4 horas. A gente pegou esse movimento aqui para calcular o nosso Fibonacci. A gente já está batendo aqui a região do 61, mas a gente está aguardando ele aqui nos 50%, que é o 100% do canal da semana passada, certo? Nosso canal foi projetado nesse range aqui, ó, esse topo com essa mínima. O mercado já abriu a semana aqui nos 50%, que por coincidência também era uma região de Fibonacci. Então ele já veio, corrigiu, subiu.
Aqui é o seguinte, galera, você consegue fazer a seguinte analogia aqui, ó. Você pode ver aqui que o mercado viu uma tendência forte de alta e teve essa correção aqui. Só diminuir aqui para explicar melhor a vocês. Desculpa, ele vinha aqui nessa tendência de baixa, aí ele começou a mudar aqui o movimento dele, até que nesse momento aqui, ó, você viu que ele renovou esse, deixa eu botar esse, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então, ó, olha só, nessa região aqui, então ele vinha aqui nessa tendência de baixa, fez esse topo, fez esse fundo, consolidou aqui, encaixotou nessa região, veio aqui, não conseguiu romper essa região, ficou brigando aqui, ele veio e rompeu, só que tem um conceito de topos e fundos, onde para ele continuar a tendência de baixa, ele teria que ter rompido esse fundo aqui, que esse é o fundo dele. Então, ele romper nessa região aqui, não confirma a tendência de baixa, ele teria que romper esse fundo aqui. Então, a partir daqui você começa a ver que o movimento de venda ele perdeu a força. Então, você consegue acompanhar aqui, ó, que ele começou a fazer esses topos e fundos aqui ascendentes, confirmando uma possível tendência de alta. Só que, mais uma vez, para ele confirmar, estabelecer de fato a tendência de alta, ele teria que romper esse topo aqui. Para quem é mais apetitoso ao risco, já compra aqui mais ou menos nessa região, já consegue comprar. Aqui você já consegue confirmar um canal de alta, então aqui com certeza daria para fazer compras. No início lá da semana passada. Essa semana eu não consegui operar, mas enfim, hoje são quinta-feira, hoje eu estou conseguindo operar. Ontem deu uma operação linda, eu estava conferindo, só que infelizmente eu não consegui acompanhar. Mas enfim, vamos lá. Então a gente consegue acompanhar esse canal de alta aqui. E ele já confirmou aqui o rompimento desse topo aqui. Então aqui a gente consegue observar essa movimentação de alta. Só que esse movimento aqui que está fazendo lá no M5, a gente vê uma tendência de baixa. Na verdade é só uma correção aqui dos tempos maiores. Entenderam? Então qualquer venda que a gente fizer lá, na verdade é contra a tendência maior. Só que como a gente busca poucos pontos, dá para buscar uma situação até interessante. Uma negociação bem rápida. Para um mesmo dia, como a gente faz day trade, então dá para pegar assim uma movimentação do dia. Como H4 ali, ele consegue fazer o movimento ali em 1 ou 2, às vezes 3 dias. A gente consegue encaixar as vendas tranquilas com esse período de tempo. Só para mostrar para vocês aqui uma curiosidade, olha só aqui o Fibonacci. Olha só como eu estava falando para vocês, ó. Ele veio exatamente aqui no 50% do pulo do gato da semana passada. Deu uma lambida aqui, fechando aqui já no... fechou aqui no 60, né, abaixo dos 60. Deu uma lambida aqui no 50%. Essa região aqui, ó, entre 38 e 50, sempre para mim vai ser uma situação de compra ou venda, tá? Então aqui confirmou. Quem é apetitoso ao risco e compra aqui já consegue levar toda essa situação. O que eu estou aguardando aqui, basicamente é a mesma coisa, galera. O que eu estou aguardando aqui é basicamente isso daí, ó. Ele vinha aqui próximo dos 50, dá uma lambida, dá uma confirmada, de repente até tocar aqui, se ele ficar lateralizado nessa linha de tendência aqui do canal de alta. Mas é que essa região aqui dos 50% de Fibonacci é mais ou menos a região que a gente espera para fazer essa compra, tá? Por enquanto a gente está aqui avaliando a situação de venda para o dia de hoje. Então, voltando aqui ao nosso gráfico operacional, que é o M5. Ele rompeu esse fundo aqui. Agora está fazendo aqui um pullback. Talvez aqui tenha um sinal para a gente fazer essa venda do dia. Vamos aguardar o que acontece nos próximos 2 ou 3 candles, que aí ele deve confirmar esse pullback e a gente consegue entrar na venda. Vamos aguardar aí e ver o que acontece, tá bom? Só para mostrar para vocês, a gente está zerado aqui nas operações de hoje. Ainda não consegui encaixar nenhuma venda. Eu
Eu acompanho o mercado ali a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília. Procuro encaixar minhas negociações ali a partir das 9 horas. E basicamente o que a gente faz é isso aí. O mercado deu uma movimentadinha, deixa eu tirar aqui. O mercado deu essa movimentação aqui a partir, olha só, aqui às 10 horas, horário do MetaTrader. Aqui é a abertura de Londres, o mercado vinha lateralizado ali desde o início da noite de ontem, né? Então é isso aí, galera. Você que está acompanhando aí, eu não sou muito de pedir, mas seguinte, se você está aprendendo alguma coisa aí, está entendendo mais ou menos a nossa forma de analisar e acompanhar o mercado, já deixa o like aí, se inscreva no nosso canal e se realmente for interessante para você, clica na descrição do vídeo aí e entra para o nosso grupo do WhatsApp. Tem vagas lá no grupo 3. Vocês podem entrar lá e trocar uma ideia com a gente, beleza? O mercado continua tímido hoje aí. Vamos ver na abertura às 11h30, que é horário de Brasília. O que o mercado reserva para nós? Pessoal, enquanto o mercado decide aqui o que ele vai fazer, vamos aguardar aqui só esses 30 segundinhos aqui do fechamento do candle das 10 horas, horário de Brasília. Eu sempre vou falar com vocês o horário de Brasília e quando for necessário alguma análise, eu vou falar o horário do MetaTrader, que aí é quando eu coloco a cruz aqui e mostro para vocês a data que a gente está avaliando. Quando eu digo horário MetaTrader, ou quando eu falo, se eu não falar o horário do MetaTrader, que eu estou me referindo ao horário de Brasília, beleza? Então agora 11 horas horário de Brasília, horário do MetaTrader, às 15 horas. O mercado vai abrir agora às 11h30, são as 15h30 horário do MetaTrader. Vamos ver o que acontece aqui, ó. O mercado fechou bem tímido aqui, veio aqui no 61% de Fibonacci lá do H4. Eu espero ele mais ou menos nessa região aqui para confirmar a nossa venda. Só que o mercado fechou bem tímido aqui, fechou bem feio, não fechou mais ou menos da forma que eu estava imaginando. Aqui o candle das 15h45 já fechou aqui verde, sinalizando possível correção. Vamos ver o que acontece aí. Só que enquanto isso, eu estava dando uma olhada aqui, aproveitar e mostrar para vocês o mercado aqui de Forex. Cara, o EURUSD, ele tá numa movimentação muito interessante. Olha só, ele vem nessa tendência de baixa aqui desde ali meados de setembro lá de 2024, a gente acompanha lá pelo H1, pelo diário, desculpa. Então ele confirmou aqui essa movimentação aqui de N, ó, que é um topo duplo. Eu gosto muito de operar esse tipo de... Vou apagar aqui, ficar melhor a visualização para vocês. Eu gosto muito de operar padrões gráficos, figuras gráficas, eu gosto muito. Foi assim que eu aprendi. Então olha só essa situação, galera. Então, você observando aqui, ó, ele ficou negociando aqui em agosto, final de agosto para final de setembro e confirmou esse topo duplo aqui. Como que eu costumo fazer essa negociação? O ideal é tentar encaixar por aqui nessa região, ó. Esse candle aqui na abertura do mês de outubro seria uma excelente oportunidade para fazer essa venda. Sempre que eu faço, eu tenho que ter a confirmação da minha estratégia. Olha só, deixa eu abrir aqui para vocês. Então olha só o que a gente tinha aqui no início de julho. Deixa eu voltar aqui. Olha só para você ter mais ou menos uma ideia. Aqui no final do mês de setembro, no dia 30 para o dia 1º, ele deu essa confirmação aqui, ó. Primeiro ele confirmou a DX, a DX estava abaixo de 32. Vamos ver aqui. Então, beleza. Então, galera, como eu estava falando aqui, então ele fez essa movimentação aqui, confirmando. Eu costumo entrar, normalmente, quando ele rompe esse fundo aqui.
Só que dá para entrar aqui, tem confirmações aqui que dá para entrar aqui, mas vamos avaliar como eu costumo entrar apenas quando eu tenho a confirmação do sinal do mestre, que é todo o conjunto da minha estratégia. No caso, avaliando aqui os indicadores, a gente tem aqui entre o dia 30 para o dia 1º, a gente tem aqui a confirmação da DX. Ele estava aqui com a linha da DX abaixo dos 32. Então essa movimentaçãozinha aqui, ó, entre o dia 30 para o dia 1º, a gente já começou a ficar atento por conta desse candle aqui, que foi um candle bem forte, um movimento bem expressivo. Dá para entrar já nele, só que a confirmação da estratégia a gente tem que avaliar a seguinte situação. Aqui no EURUSD, vocês não estão vendo aqui, ó, por conta do indicador aqui, ó, mas a gente está avaliando aqui o EURUSD, a gente está avaliando ele pelo diário, tá? Então, olha só, aqui, ó, a gente teria a confirmação do ADX, o DD, ele já tinha cruzado aqui a confirmação, o sinal da tendência, a gente estava aguardando apenas a confirmação, só que o TRIX já tinha confirmado aqui no dia 1º, ó. Então, a partir daqui, a gente já pode pensar em entrar nessa venda, no rompimento desse dia aqui. Basta que a gente tenha a confirmação lá no... Basta que a gente tenha a confirmação no Bollinger. Deixa eu inserir o Bollinger aqui, que nesse... Cadê o Bollinger aqui? Então, olha só. Embora a gente não tinha o Bollinger aqui, ó, a gente foi ter o Bollinger aqui no dia 4, quando ele faz essa movimentação. Então, olha só. A confirmação do Bollinger só veio aqui no dia 3 para o dia 4, mais ou menos nessa situação aqui, ó. Aqui a gente já tinha o ADX inclinado, mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu, acompanhando essa movimentação aqui, eu já teria entrado no rompimento desse candle aqui, ó. Então aqui no dia 2, eu com certeza já teria entrado nessa operação. Embora a confirmação dela só tenha vindo aqui, ó, entre o dia 3 e dia 4. Quando as bandas de Bollinger começaram de fato a abrir, ó, porque aqui você vê que ele não estava aberto. Aqui no dia 2, ele começou a dar sinais que ia abrir. No 3 aqui, ó, já percebe a banda abrindo. Tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Essa é a confirmação ouro da estratégia, onde você tem aqui o ADX, o DD e o TRIX confirmando. Mas aqui você acompanhando aqui, você vê essa movimentação aqui pelo ADX. Você vê aqui mais ou menos uma movimentação triangular aqui do DD, quer dizer, uma movimentação intensa. E o TRIX aqui abrindo dessa forma, você já fica com toda a situação com o gatilho para entrar. Você já tinha essa confirmação aqui dessa figura aqui, desse padrão gráfico. Então, você aguardar essa confirmação aqui, normalmente quando está uma situação assim, eu já tenho várias confirmações, inclusive da estratégia. No caso, essa movimentação aqui confirmando é mais para confirmar após que eu já estou na operação. Por exemplo, eu entrei, digamos, aqui no rompimento desse candle aqui. Então, desculpa, eu estou meio gripado porque eu estou sem a câmera. Então, no rompimento desse candle aqui, digamos que eu tenha entrado na operação, o que eu fico aguardando aqui é simplesmente mais a confirmação do Bollinger aqui. No caso, eu entrei um pouco antecipado. O que pode acontecer é de eu entrar e o Bollinger, em vez de abrir, ele começar a fechar. Aí é uma situação complicada, onde eu vou querer sair da operação o mais rápido possível. Mas aqui o que aconteceu foi que ele abriu e continuou a movimentação de alta. Agora, normalmente para swing trade, eu busco ali entre 3 para 1 ou 5 para 1. Depende da movimentação. Vamos ver como que aconteceu aqui. Então, olha só. A gente traçando aqui o meu cálculo aqui de risco. Vamos ver aqui. Então, o nosso risco está esse aqui, ó. O tamanho do candle mais esse tamanho aqui, que é normalmente o spread da operação, tá? Como aqui foi um candle expressivo, tem a regra da estratégia. Vocês que acompanham entendem já como funciona mais ou menos. A nossa regra da estratégia é o seguinte: quando a gente tem um candle expressivo, o risco você não precisa calcular de 2 candles. Por exemplo, se por acaso
o sinal da entrada tivesse sido nesse candle aqui, aí no caso a gente teria que calcular o risco de 2 desse candle. No caso a gente teria que pegar aqui, colocar o nosso risco ali acima do dobro desse candle. Como o candle do nosso sinal foi um candle expressivo, foi esse candle aqui, com uma movimentação bem interessante, no caso a gente não precisa calcular esse risco, porque o próprio candle já dá ali a margem do nosso risco. Normalmente aqui eu busco 3 ou 4 para 1. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Porque é o seguinte, o lance dessa estratégia é que ela tenta nos proteger de possíveis correções que tira a gente ali no stop. Então ele procura deixar a gente no mínimo ali no 0 a 0. Então olha só, ele veio aqui nessa movimentação aqui, veio aqui no 2 para 1. Vamos acelerar que já são 11h22, daqui a pouco a abertura, tem que ficar de olho lá no ouro. Ele veio nessa correção aqui e vamos ver o que aconteceu aqui no dia 31 para o dia 1º, ó. Então olha só o que a gente tinha aqui, ó. Ele veio nessa movimentação aqui e no dia... Na verdade, desde o dia 24 aqui, quando ele começou essa movimentação aqui, o Trix já começou a mudar a opinião dele para uma possível correção. Só que a gente precisa de todas as confirmações. Então, aqui, quando o Trix mudou de opinião, as bandas de bola já começaram a fechar. Já ficou uma situação ali interessante para você tentar sair o mais rápido que puder. Só que o Didi ainda vinha forte aqui na movimentação dele, ó. O ADX, ele confirmou aqui uma possível correção ou nova tendência de alta, o ADX, mas o Didi se manteve. O Didi só veio mudar de opinião aqui no dia 1º. Então, pela nossa estratégia, a gente teria que ter saído exatamente aqui, entre o dia 1º e dia 2. A gente teria que ter saído. Então, provavelmente aqui, a gente teria saído aqui com mais ou menos lucro de 1 para 1. Ó. Até aqui a gente teria que ter saído. Então, no fechamento aqui do dia 1 do 11, a gente teria que ter saído. Ele sairia ali com 1 para 1. Como eu busco 3, no mínimo 3 para 1, a gente não teria surfado essa movimentação de alta aqui, porque a gente teria saído aqui. Embora, como a gente está em uma tendência de baixa, dada essa confirmação aqui, o que acontece? Provavelmente não. A gente teria entrado novamente aqui, ó, porque exatamente aqui, ó, entre o dia 5 e dia 6, ele deu novamente essa confirmação para a venda. Então, você tem aqui uma agulhada do Didi, que é um sinal muito forte para a venda. Aqui no dia 7, ele já veio o Trix aqui também com sinal forte. Confirmação da venda novamente. Então, o que aconteceu? A gente vendeu ali no início de outubro, ficou com ela até o início de novembro, e em novembro a gente vendeu novamente. E a gente vendeu ela mais ou menos aqui, ó, no rompimento desse candle aqui, ó, que a gente teve a confirmação, ADX lá acima dos 32, uma agulhada do Didi aqui, o Trix já movimentando aqui, ó, a mudança de opinião para continuação da tendência de baixo, no caso só levou em consideração essa correção aqui. Então olha só, a gente ficou de olho nesse candle forte aqui, a gente já vê aqui as aberturas da... A gente só teve o rompimento desse candle aqui, que é o candle expressivo, que é onde de fato a gente entra na operação. Aqui, ó. Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Então, basicamente, a gente teria entrado aqui, ó, no dia 11 do 11, né? Aqui no dia 11 do 11, ó, a gente tem todas as confirmações aqui da nossa estratégia. ADX ali acima dos 32, com movimentação intensa de venda. Uma agulhada pelo Didi, o Trix aqui embaixo e as bandas de Bollinger aqui embaixo. Vamos ver se a gente teria saído aqui no final do mês, ó. Vamos ver aqui o final do mês, só para vocês entenderem que a gente tem que voltar lá para o nosso ourinho. Então aqui no final do mês ele não confirmou a saída. Embora o Trix tenha mudado de opinião, o Didi ainda estava ali na dúvida, os dois bois estavam brigando ali no mesmo passo. Mas o ADX continuou firme ali na venda, ele deu uma cambaleada aqui no início do mês, mas continuou a sua opinião de venda, tanto que o Didi fez uma nova agulhada e o Trix novamente desceu para a tendência de baixa e continuou aqui até o final do mês. Como a gente estava aqui com esse risco retorno bem grande aqui, ó, na verdade aqui é assim, ó, a gente ainda tá, não chegou ali, a gente ficaria no caso aqui, eu sempre busco 3 para 1,
No caso não veio, a gente está brigando aqui no 1. Provavelmente aqui já teria saído dessa operação, por quê? Porque tem um estudo que mostra que essa região que é onde está esse topo e esse fundo aqui é um topo semanal. Então ele rompeu aqui, ficou cambaleando aqui, então provavelmente ele deve voltar para brigar nessa região aqui. Então provavelmente eu teria saído dessa operação aqui e aguardado novas situações para me tentar uma compra, porque eu acredito que o EURUSD, essa região aqui do 102 era a região já de... Na verdade aqui no 103 já era a realização de umas operações que eu tinha calculado. Então essa região aqui já estava com um valor assim, muito barato. Provavelmente o valor deve subir novamente. Vamos ver o que acontece nos próximos dias, tá? Então basicamente é isso daí. Ah tá, então vamos voltar lá pro ourinho para nós ver o que tá rolando agora na abertura. Já passou ali 2 minutinhos, vamos ver como é que tá o mercado. Então o ourinho aqui tá intenso, essa abertura aqui, ó. Ele fez essa abertura aqui das 15h30. Exatamente agora. Vamos ver aqui no M15 como é que ele está se comportando. Olha só, essa aqui dele foi a abertura aqui, ó. Ele está abrindo aqui com uma movimentação intensa de compra. Só que o que acontece? A gente tem aqui, ó, uma movimentação para venda, confirmação da tendência de baixa. Então não posso pensar em outra coisa que não seja vendas até que ele rompa esse topo aqui. Então, para mim, só posso pensar em compras. Assim, analisando pela estratégia, o que a gente tem aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, o ADX ele vem uma tendência, uma tendência de baixa, né? Como a gente consegue observar aqui. Mas ele cruzou para uma tendência de alta, então ele começou a movimentar aqui uma possível correção, fez um kick aqui. Agora a gente percebe que ele está voltando aqui a trabalhar de acordo com a tendência de alta acima dos 32. O Didi, ele fez uma movimentação com sinal de compra, inclusive já fez até a confirmação aqui. E o ADX e o Trix desde lá de baixo com essa movimentação de alta. Aqui a gente percebe que ele está abrindo as bandas de Bollinger. Então no fechamento desse candle aí, a gente tem uma confirmação de compra. O que acontece? Eu acredito nessa movimentação dele para baixa. Só que o indicador está confirmando um sinal intenso para compra. O que acontece nessa situação? Como é a abertura de mercado, normalmente eu entro nessa operação aqui, de acordo com o mercado, porque o mercado abriu, está forte na movimentação de alta, normalmente eu compro aqui. Mas como eu estou aguardando, olha só, se a gente fizer uma compra aqui, os nossos alvos tem que ficar nessa região aqui, porque você consegue perceber aqui, ó, que essa região é uma região bem forte de preço. Então, a chance do preço bater aqui, subir, romper e ir lá para cima e ao infinito, por enquanto, eu não acredito muito nessa possibilidade. Eu acredito mais dele bater aqui, fazer tipo um pullback em tempo maior e retornar a tendência dele de baixa da correção. Lembra que a gente está aguardando essa movimentação aqui, ó, da correção lá na H4? Então, ela não fez essa confirmação até nos 50. Lá na H4, aqui, esse 50 aqui e esse 60 são as marcações de Fibonacci. Então o preço tem que voltar. Para mim o preço tem que voltar aqui nessa região de 100% do pulo do gato, que é o topo que ele rompeu, né, da semana passada. Então eu acredito que ele tem que vir nessas regiões aqui brigar. Por isso que eu estou aguardando essa venda, né? Aguardando essa venda. Vamos ver o que acontece aí. Ele está brigando nessa região aí. A gente está acompanhando aqui o M15. Vamos voltar aqui para o M5. Então a gente percebe essa movimentação aí. Vamos ver o que acontece. Galera, você acompanhou lá nosso estudo do EURUSD dos últimos 4 meses. Então já deixa o like aí, se inscreve no nosso canal. Não vacila não, ó. Só voltando aqui para vocês. Esse aqui é o nosso estudo que a gente estava acompanhando agora há pouco do EURUSD. Está aguardando confirmações para fazer alguma compra aqui no EURUSD. E nós estamos aqui agora acompanhando o nosso ourinho. Vamos ver o que rola aí. Tá bem tímido do mercado ainda. A gente está aguardando sinais de venda. Vamos ver nos próximos 2 candles se a gente tem ali a confirmação.
Eu tô na expectativa de venda, então vamos aguardar aí e ver o que acontece, tá? Se inscreve no nosso canal, deixa o like aí, vamos ver como é que vai ser. Galera, é o seguinte, eu botei aqui no M1, eu não opero em M1, mas só para vocês entenderem o seguinte, ó. Eu acredito nessa movimentação de baixa. Ele vem aqui no M1 fazendo essa movimentação de alta. Só que a gente percebe aqui que ele acabou de romper esse canal de alta aqui que ele vinha trabalhando, ó. Ele acabou de romper essa situação aí. Então, isso é um indicador que possivelmente ele agora começa, ó. Inclusive os indicadores estão até mostrando aqui possível mudança da tendência. Então, olha só, está fazendo um pullback aqui agora. Possivelmente ele deve voltar a fazer a movimentação dele de baixo. Vamos aguardar aí ver o que acontece. Agora falta 30 segundos para fechar esse candle de 5 minutos. Provavelmente lá nos 45 deve dar algum gatilho de entrada para nós. Assim que fechar esse candle aqui das 11h30, considerando o candle aqui, esse candle aqui, ó. Essa foi a abertura aqui do dia, tá? Esse candle aqui que está trabalhando aqui, ele já veio aqui dessa trabalhada aqui com força para cima, só que agora ele está se mostrando que realmente o mercado quer fazer movimentação de baixa. Então quando fechar esse candle aqui, ó, das 11h30, esse candle de 15 aqui, provavelmente ele deve dar algum sinal. Ele fechando o doji aqui, ele fechando o vermelho, qualquer situação aqui, confirmação para as nossas vendas ficam bem mais interessantes, tá? Vamos ver o que acontece aí. Falta 4 minutinhos para fechar esse candle dos 15 e vamos continuar acompanhando aqui no M5. Então o ourinho está começando a se movimentar aí, fez esse topo aqui. Vamos ver o que acontece aí, cenas desse próximo capítulo, tá? Fechando esse candle aí, falta mais ou menos um minutinho. Abre o candle lá das 11h45, horário de Brasília. Então vamos ver o que rola. Vamos ver aí, 50 segundinhos. Por enquanto a gente não tem gatilhos para entrada, só no próximo candle, quando as bandas de Bollinger abrir aqui, os nossos indicadores aqui confirmar. O Didi já vem aqui cruzando a linha, dando o seu primeiro sinal. O ADX aqui já vem cruzando aqui também, confirmando a possível movimentação de venda. Embora a linha do ADX esteja inclinada para baixo, como a gente sabe que ele vinha uma tendência de alta, a gente precisa, no caso precisaria dessa correção, para no caso ele inclinar novamente para cima, confirmando a tendência de baixo. Vamos ver como esse candle fecha aí, faltam mais ou menos 10 segundinhos, vamos ver o que acontece aí. Deixa eu me preparar aqui, que eu acredito que a gente vai ter um sinal de venda, tá? Deixa eu me preparar aqui. Então, a gente tem aqui o Trix mudando a posição dele para a opinião de venda. O ADX está na dúvida ali, ainda se confirma ou não. O Didi já deu um sinal, está aguardando a confirmação. Então, vamos se preparar aqui. Provavelmente não será nesse candle aqui a nossa entrada, com certeza não será. Mas já estou calculando nosso risco aqui, ó, mais ou menos 500 pontos de stop. Então, nosso gatilho de entrada vai ser aqui no próximo candle, tá? Vou deixar pronto aqui. Eu quero entrar nesse próximo candle aqui que está se formando agora. Nosso risco aqui por enquanto. Se for nesse caso aqui, a gente teria que dobrar. Se o candle fechasse, por exemplo, desse tamanho aí, a gente teria que dobrar, no caso, colocar aqui 300 de risco. Vamos aguardar o que acontece aí. A gente precisa de todos os indicadores confirmando aqui, tá? Por enquanto a gente tem apenas o Trix. O ADX ele começou a dar o sinal, mas a linha do ADX tem que pelo menos fazer uma inclinação mostrando que ela vai romper aqui na direção dos 32, o nível. Vamos aguardar aí, a gente não tem pressa, tá tranquilo. Vamos ver o que acontece aí. Deixa
Deixa eu fazer um cálculo aqui. Deixa eu ver aqui um teste aqui. Lá, 300 de risco daria conta de estoque. Baratinho. Estamos com 300, deixa eu calcular aqui. 300, agora estamos com 600. É 600. A gente de fora da operação, o mercado não confirmou aqui a nossa expectativa de fazer essa movimentação de baixa. O mercado está vindo aqui buscar essa liquidez. Provavelmente ele deve estar fazendo um movimento aqui para tentar buscar algum valor que ficou por aqui. Mas a gente continua aguardando aqui essa venda, tá? Ainda não confirmamos aqui. A gente não conseguiu clicar ainda fazer a nossa venda, mas estamos aqui prontos para apertar no botão, fazer essa venda. E se o mercado falar que é compra, depois aqui dos 2.754 ali, mais ou menos ali na região de 54,38, a gente deve buscar compras. Mas por enquanto, desde o início, está aguardando aqui por vendas, tá bom? Deixa o like aí, se inscreve no nosso canal e vamos ver o que rola para nós aí. Você que chegou até aqui, já estamos com 40 minutos de duração, vamos ver o que rola aí. Opa. O preço deu essa travada nessa região aqui, ó. O preço aqui entre os 2.747 até aqui nos 2.740. Vamos ver o que acontece aí. A gente está aguardando aqui o sinal de venda. Era para ter vindo aqui nesse candle, ele corrigiu aqui novamente. E aqui a gente já percebe aqui uma formação de um padrão gráfico aqui que eu gosto bastante, que é um M. Vou mostrar para vocês aqui. Só que eu já explico para vocês aqui. Olha só aqui. Então a gente tem um M. O que acontece? Esse padrão ele é interessante quando é na região de topo. Caso ele venha uma tendência de alta e lá no topo ele faz essa movimentação aqui. Aí fica uma figura interessante para a gente fazer a negociação. Só que aqui a gente está numa tendência de baixa. Então não é interessante esse tipo de situação. Só que ainda tem outro porém. Como a gente está em uma tendência de baixa e isso aqui provavelmente é uma correção, ele fazer esse topo aqui, você imagina que ele estava nessa correção em um movimento de alta, então ele fez esse padrão de baixa para voltar e retomar a sua movimentação de baixa. Então pode ser, só que eu não... Nessa situação não fico muito confiante de fazer essa operação de acordo com o padrão não. Caso eu prefira aguardar mais sinalizações. Continuo aguardando esse rompimento aqui para confirmar a tendência de baixa, para ir buscar lá o Fibonacci aqui tempo maior. Por isso está enroscado nessa região aqui. Vamos ver aí o que acontece, as cenas desse próximo capítulo. Vamos ver o que acontece aí. Já deixa o like aí e se inscreve no canal, tá, galera?
Fala galera, é o seguinte, o mercado realmente ele foi lá buscar as máximas que eu estava marcando para vocês. A gente está aqui buscando por vendas, só que aí vamos lá. Só que o mercado mudou, a gente estava aguardando por vendas, só que agora eu prefiro ficar neutro ou buscar por compras. Mas como o mercado está muito esquisito, aqui eu prefiro aguardar. No momento não dá para comprar. As vendas está complicado. Então eu prefiro ficar neutro assim ou ficar 0 a 0 pro dia de hoje. Prefiro ficar assim porque é bom que eu não arrisco, porque realmente está muito arriscado aqui da gente fazer compras no mercado, voltar tudo isso novamente, confirmando ficar lateralizado. Como eu falei para vocês, o mercado ele deve vir buscar aqui essa região de Fibonacci lá no H4. Aqui no... Deixa eu botar outra tela para vocês aqui. Deixa eu botar esse daqui. Então olha só, eu acredito que ele deve continuar essa tendência de baixa. Só que você vê aqui que o mercado desceu de forma muito esquisita, sem força. Então eu prefiro aguardar essa movimentação aqui. O ideal é ele fazer esse movimento aqui, ter pelo menos um dia, que seria hoje, essa correção. Para então ele retomar essa movimentação de alta, que não aconteceu, tá esquisito aqui. Mas é aquele negócio, né? A gente tem que arriscar. O mercado tem esse topo aqui nos 800 e quase 2.800. Desculpa aqui, ó, nos 2000, quase 2.000 e 790, mais ou menos nessa região aqui. Então eu prefiro ficar de fora no dia de hoje. O mercado foi bem esquisito a movimentação, eu não consegui encaixar compras, porque eu precisava das confirmações da minha estratégia. Como na minha estratégia, que na verdade é o seguinte, ó, a gente teve gatilho para entrar sim, mais ou menos aqui nessa região, ó, mais ou menos nessa região aqui. Deixa eu conseguir mostrar pra vocês aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui. Esse candle das 18h15 até teria uma confirmação, só que aí o valor ficaria, ó, atravessando toda essa região aqui que eu falei para vocês no início, que eu não queria arriscar fazer compras para romper essa região aqui, porque é uma região muito forte, magnética, tanto que a gente consegue ver aqui, ó, então a compra seria aqui, o preço viria até aqui, pagaria 1 para 1, a gente não sai 1 para 1, apenas com 2, e o preço agora está fazendo um pullback, voltando para brigar nessa região aqui, essa região de briga aqui, ó. Então provavelmente eu não entraria aqui. O mercado fez esse pullback aí, tá agora pegando força ali para cima. Deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer alguma coisa ainda hoje. Para mim fazer compras aqui, ele teria que romper essa máxima aqui. Bollinger aberto. A gente está com os indicadores falando uma situação de compra, menos o Trix aqui. Olha aí, realmente, eu prefiro ficar de fora no dia de hoje. Ficar no 0 a 0, terminar assim, bem melhor do que arriscar. Porque qualquer compra aqui seria arriscado. E qualquer venda também seria arriscado. Então é melhor ficar no 0 a 0, beleza? Então galera, eu prefiro ficar assim no dia de hoje. Melhor finalizar assim do que ter que arriscar, beleza? Então basicamente é isso. A gente tentou a gente tentou lançar vendas aqui, mas infelizmente o mercado não deu oportunidade. Então basicamente a gente fica assim, no 0 a 0 pro dia de hoje, sem nenhuma negociação, porque o mercado não deu de acordo com a nossa estratégia, beleza? Então é isso aí, acompanhe nosso material. Se você ficou até aqui, deixa seu like aí. A gente não conseguiu aquela adrenalina lá da operação, mas é isso daí. O importante é estar disponível, pronto para negociar. Como o mercado não deu as condições que a gente exige para poder entrar na operação, a gente ficou de fora. E realmente o mercado está preso nessa região aí. Deixa eu apagar isso aqui. E o que teríamos seria esse daí, ó. O mercado ficou preso nessa região aí. Agora ele voltou ali, ó. Se você olhar aqui o diário, provavelmente é um doji. Olha só que situação mais feia.
Muito ruim negociar quando tem um doji assim, porque o mercado fica indeciso. Você entra, vendido ele te estopa, você entra comprado ele te estopa. Então basicamente é melhor ficar de fora, beleza? Na H4, olha só a situação aqui, ó. Ele corrigiu tudo que abriu no dia de hoje, ó. O mercado abriu hoje aqui, ó. São 23. O mercado abriu mais ou menos aqui nessa região, exatamente onde está agora. Então, ou ele rompe tudo para cima, ou ele volta novamente e confirma essa situação. Mas realmente o mercado está muito esquisito no dia de hoje, eu prefiro ficar de fora. Olha só que situação. Aqui você entra comprado, ele te estopa, você entra vendido, ele te estopa. A não ser que você consiga encaixar negociações aqui no meio do caminho, mas realmente esse tipo de operação eu não gosto de fazer. Prefiro quando o mercado está direcional, me dando ali uma consistência mais ou menos de qual direção ele quer ir. Beleza, galera? Então é isso aí, nosso vídeo fica assim pro dia de hoje. A gente não conseguiu encaixar negociações, mas basicamente é isso daí. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.